Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fungo. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Dourado Barbosa, sou um dos apresentadores aqui do podcast. E hoje eu estou com o meu também amigo e apresentador, André Aquino. E hoje estamos com uma pessoa especial, gente. Eu fiquei até nervoso na hora de falar, porque é um convidado muito especial. Estamos aqui com o Jadson Diogo Pereira Bezerra. Ele mesmo tem uma trajetória aí já conhecida ao longo do mundo acadêmico, formado pela UFPE, mestre e doutor em Biologia de Fungos, pesquisou lá na Holanda, fez pós-doc aqui também na UFPE e hoje é professor da Universidade Federal de Goiás. Além disso, ele atua com ecologia, taxonomia, biotecnologia de fungos, é editor de periódicos, revisor de revistas internacionais, enfim, é uma máquina da micologia, né? E para completar, ainda foi premiado internacionalmente, né? Ele tem a medalha do Carlos Luiz Pegazzini, conhecida aí pela International Mycological Association, uma das maiores honrarias que um micologista poderia ter. Tô falando que ele é fora do comum. Então se achega aí porque hoje vamos bater um papinho com o professor Jadson. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra ter você aqui. Para a gente começar esse podcast, eu tenho uma pergunta, né? Todo micologista tem aquela história de quando o fungo capturou o coração. Conta pra gente, em que momento você percebeu que queria viver a vida estudando fungos? Como é que foi essa história? Eu agradeço os meninos e as meninas, né, pelo convite da gente poder conversar sobre a trajetória sobre os fungos, né, estudo dos fungos. Eu cheguei aqui na UFPE, que hoje nós estamos aqui na UFPE, né, durante o Encontro Pernambucano de Micologia, e eu cheguei na UFPE em 2006, em novembro de 2007, eu comecei no laboratório, então, Citologia e Genética, que era coordenado pela professora Laura. E foi a professora Laura que trouxe a gente para a micologia. Depois disso, eu vim trabalhar com Cristina, e a partir daí a paixão pelos fungos foi se consolidando, né? Eu digo, a, a pessoa que me levou no laboratório de micologia pela primeira vez, no laboratório de pesquisa pela primeira vez, de micologia pela primeira vez, foi a professora Laura, com todo o jeito dela, o carinho dela, e toda aquela atenção que ela tinha pra gente com os fungos. Então, foi a partir daí que foi norteando o meu caminho na micologia. A gente foi se encantando inicialmente pelos fungos endopíticos, depois, mais à frente, com Cristina, pelos fungos de cavernas, e aí a gente foi entrando para os outros biomas do Brasil, e a gente acabou estudando vários fungos até então, aí nesses últimos quase, acho que 16 anos, eu acredito, mais ou Não menos. parou, hein? Não parou. E nessa sua trajetória, teve algum assim fungo bizarro que você falou, será que isso realmente existe? Porque assim, na micologia sempre tem aquele fungo, aquele plot twist, né? Teve alguma coisa que você se interessou ali e falou, quero pesquisar sobre isso. É curioso que eu lembro a professora auxiliadora dando aula da taxonomia de fungos, e ela dizia assim, isso aqui não existe porque eu nunca vi. E a gente abriu os livros e ela dizia, não existe porque eu nunca vi, e eu fiquei memorizando isso. Então se ela diz que não existe, para mim também não existe. Mas, assim, às vezes a gente tem algumas situações que a gente acredita que tem algo, mas a gente não tem muita certeza daquilo. Por exemplo, acho que um fungo que chama bastante minha atenção foi quando nós decidimos homenagear o professor José Luiz Bezerra com até então uma nova espécie, um novo gênero. E quando eu sentei com a equipe da Holanda para discutir se a gente estava com uma nova espécie, um novo gênero, eu lembro muito bem do Evald dizer assim, você tem nas mãos uma nova família e uma nova ordem. E aí eu, como assim? Eu nunca descrevi nenhuma espécie, como eu vou descrever tantos campos taxonômicos assim? E foi a partir daí que nós propusemos uma nova ordem, uma nova família, um novo gênero, mais duas espécies, mais um outro gênero associado. E aí a gente homenageou o professor Bezerra e a colega de trabalho dele, a professora auxiliadora, nesse mesmo manuscrito. Então eu não acreditei de início, mas depois a gente acabou descobrindo que de fato a gente tinha ali informações do Brasil que podiam mudar a história da taxonomia em todo o planeta. Começou com um sarrafo bem alto, hein? Criou aí, criando assim, gerando, desenvolvendo uma micologia nacional, né? E já que a gente entrou nesse aspecto da micologia, como é que você definiria micologia para você? Um estilo de vida, uma paixão? Eu brinco que nós podemos ser amados e amantes dos fungos. E uma jornalista uma vez perguntou, como é que você é um amante dos fungos e por que você sabe que os fungos amam você? E eu sempre digo assim, que nós descobrimos que os fungos nos amam pelas coisas que chegam até nós, que eles nos proporcionam. Então, como nós estamos na taxonomia principalmente, quando a gente pega um fungo muito difícil,
que ninguém acredita que aquilo é uma espécie nova, um gênero novo, ou não tem DNA disponível daquele grupo de fungo que a gente começa a estudar aquele fungo, é quando eu digo que nós, de fato, somos amados por eles, porque chegam nas nossas mãos aí alguns materiais que às vezes são de muito difícil trabalho, mas a gente precisa se arriscar no trabalho com eles. Eu acho que é isso que faz a gente se movimentar, essa paixão de estar descobrindo ali coisas novas ou de redescobrir coisas do passado Isso é que bem outras legal. pessoas fizeram e a gente vai continuando aí com esse trabalho. Muito legal. Agora vamos contar direitinho a sua história, né? Você começou aqui na UFPE, então você retornou a casa. Fez ciências biológicas, depois seguiu no mestrado, fez o de biologia de fungos, é isso mesmo? Sim, eu fiz 2 vestibulares. No segundo, foi quando eu descobri que eu passei. É uma época em que o meu nome saía no jornal, na lista em um jornal, que era não sei se era o Jornal do Comércio, e saiu o nome na lista. Eu não tinha o jornal assinatura na minha casa, minha tia estava trabalhando, ligou e seu nome está no jornal. Então foi aí que eu descobri que eu tinha sido aprovado no vestibular e eu vim para o UFPE em 2006. Novembro de 2006, novembro de 2007 eu comecei o laboratório de micologia. Depois fiz o mestrado e doutorado em biologia de fungos aqui na UFPE. E durante o doutorado eu fui para a Holanda, né? Hoje mudaram o nome do instituto, né? O Westerdijk Fungal Biodiversity Institute, lá em Utrecht, na Holanda. E a partir daí foi quando a gente começou a descobrir o que é que os outros pesquisadores do exterior fazem, que a gente podia se encantar mais ainda e trazer essa experiência para cá. Lá eu descobri que o Brasil é o melhor de formação taxonista de fungos do planeta. Né? Porque, além de formar muitos pesquisadores em taxonomia de fungos, formam pesquisadores de ótima qualidade. Então, eu só queria descobrir o que é que eles fazem nos bastidores para ter aquelas publicações de excelência, grandiosas, com pranchas perfeitas da taxonomia. E aí a gente foi descobrindo que usam Photoshop, que usam uma coisa ou outra que a gente achava que não poderia utilizar para fazer tudo isso. E aí eu terminei o doutorado, continuei aqui no Biologia de Fungos como bolsista de pós-doutorado, depois encerramos a bolsa e eu fui então trabalhar lá no Cerrado, na UFG, onde eu estou aí nos últimos 6 anos já desenvolvendo esse trabalho. Bacana, né? E já que a gente entrou nesse aspecto do doutorado de sanduíche, como é que foi essa experiência? Como é que foi para chegar lá, conseguir essa oportunidade? Quais foram as surpresas científicas que você teve por lá, além de descobrir esses segredos, né, do Photoshop? Conta pra gente um pouquinho Eu mais não sobre isso. imaginava que o Brasil também tinha todo esse potencial. A gente Sim. nem percebe aqui, né? Mas quando você foi para fora, você viu que o Brasil tem A potencial. trajetória com a Holanda, desse laboratório, nós estamos agora na Micoteca, o RM aqui na UFPE, ela começou lá por volta de 1960, quando um pesquisador alemão veio visitar o Instituto de Micologia. E aí veio esse pesquisador von Nax, visitou o Instituto na época com Batista, eles brigaram, Batista e von Nax brigaram, voltaram, von Nax brigado para a Holanda, Batista ficou brigado no Brasil, e aí depois vem o professor Bezerra, que ganha uma bolsa para ir estudar com o von Nax lá na Holanda. E aí passaram-se, sei lá quantos anos, foi quando eu fui, em 2015, para a Holanda, e a gente brincava que era dar continuidade ao que o professor Bezerra começou 50 anos atrás. E foi a partir daí que a gente foi para lá, primeiro fui eu, depois foi o Renan, que hoje é professor aqui na UFPE, e a gente desenvolveu esse trabalho por lá. No início foi sempre muito medos, perguntas, mas depois a gente vai se ambientando, vai melhorando o inglês, vai vendo as técnicas que a gente vai aprimorando por lá e as coisas vão acontecendo bem daí para frente. É difícil, mas é bom, é importante que todo mundo participe. Jadson Bezerra, né? Bezerra aí. Continua. E, professor, como você acha que essa formação lá na Holanda mudou a sua forma de pensar a micologia? Primeiro eu fui para a micologia, que, como o professor Bezerra diz, a micologia moderna. Né? O que é que eles têm lá que a gente não tinha aqui? Então eu nunca tinha tido contato com microscópio de altíssima qualidade, equipamentos de sequenciamento de DNA. Hoje não, hoje nós temos. Né? Hoje passa o tempo e a gente já tem todos esses equipamentos aqui, talvez até melhores do que eles usam lá ainda hoje. Mas, assim, Cairo, são coisas que a gente vai descobrindo ao longo do tempo, né? Então, essa experiência de ir lá, de conhecer a realidade, que é que isso impacta voltando para o Brasil. Né? Então, primeiro mudou minha consciência, não tenha medo de uma publicação científica. Se você acha que tem uma espécie nova, um gênero novo, uma ordem nova, uma família nova, uma classe nova, seja lá o que for, e você tem fundamentos para sustentar a sua hipótese,
Escreva o manuscrito, submeta o manuscrito e vamos ver o que é que os outros acham dessa hipótese que você tem. Se os outros concordam com você, tudo bem, o artigo vai avançar. Se eles não concordam, você vai reorganizar o seu planejamento, o seu pensamento. Então, acho que isso foi primordial. Outra coisa, apesar de que nós temos outra realidade no Brasil, é a velocidade nas publicações. Quem trabalha com taxonomia sabe que a gente não pode demorar muito, mas nem sempre a gente consegue ser muito rápido, né? Então, a gente tem também essa característica que é fundamental quando a gente está utilizando, está estudando fundos na taxonomia. Ainda mais quando é trabalho também de revisão, né? Que a gente não pode deixar muito adiantado, porque qualquer coisa pode Chega lá mudar. uma pessoa e pega, né? E aí, como é que você acha que a micologia mudou? Depois de todas essas experiências, né, que são muito importantes, agora, já em outro lado, sendo um professor, já conquistando seu lugar na academia, como é que você acha que a micologia mudou desde que você era aluno para agora que está orientando alunos? Eu sempre digo que é importante entender que são histórias, né? E as histórias são por etapas. Então, teve as histórias das pessoas que vieram antes de mim, que Batista fundou o departamento, formou uma grande equipe, o Instituto chegou a ter 100 funcionários trabalhando com fungos naquela época, na década de 1950, 1960. Depois a gente foi tendo essas etapas na mudança histórica e acaba que as pessoas que nos formaram têm uma outra história. E nós também temos uma nova história, né? Eu dizia, quando eu saí da UFPE em 2019, fui para a UFG, a gente foi dar continuidade a essa história lá. Eu não fui começar uma nova história. E lá a gente encontra novas histórias. Hoje nós temos um grupo de pesquisa que nós chamamos de Funga do Cerrado, temos representantes desse grupo aqui no evento em Recife nesse momento. E aí são 22 pessoas trabalhando com a gente, cada pessoa com sua história, com sua forma de trabalhar, com sua forma de agir. E a gente tem tentado redescobrir alguns caminhos que eu vivi de forma negativa no passado e que a gente tenta não proporcionar dessa forma, mais uma vez, do presente para o futuro, né? Às vezes a gente consegue, acerta, às vezes a gente não acerta, mas a gente tem tentado aí proporcionar boas experiências micológicas para quem deseja trabalhar com a gente. Bacana. Professor, eu sempre estou acompanhando suas publicações, o trabalho com a taxonomia, tanto seu como o pessoal do laboratório, é fortíssimo. E aí a gente viu que você já publicou diversos rankings, né? Espécies novas, gênero, famílias. E aí, o pessoal que está em casa, assim, como que seria essa parte da publicação? Né? Se fosse explicar de uma forma mais simplificada. Porque a gente sabe que é um trabalho taxonômico, às vezes tem a biologia molecular, a filogenia. Conta pro pessoal aí como seria esse Então vamos processo. dizer, em casa você tem um prato que tem um tomate crescendo e ali está crescendo um tomate, está crescendo um micélio. E nós, como taxonomistas, vamos olhar para aquele fungo e dizer, eu acho que ali tem alguma espécie nova porque está muito diferente. Primeira coisa, eu vou salvar o fungo que está crescendo no tomate, depois eu vou descartar o tomate no lugar certo. No laboratório, eu vou estudar o DNA desse fungo, vou fazer todas as relações filogenéticas que esse DNA tem com outras espécies, depois eu vou estudar a morfologia. Faço a confirmação filogenética que tem possibilidade de ser uma espécie nova, um gênero novo, seja lá o que for. Faço a descrição morfológica. Tenho a filogenia confirmando e a morfologia também concordando comigo, a gente finaliza e vamos escrever o manuscrito para submissão. Então, essa é a nossa rotina no dia a dia para que a gente tenha uma publicação científica descrevendo aí um material biológico, descrevendo uma nova espécie ou alguma coisa desse tipo. Tem muitas outras etapas nos bastidores, mas de forma geral é assim que a gente trabalha no dia a dia. Algumas partezinhas burocráticas, Sim. né? Submeter lá no Revisar. GBank. Revisar o nome, ver se o latim está correto, depositar no Michael Bank, pedir para corrigir o latim, depositar os tipos nas coleções de referência. Então a gente tem muitas etapas que precisam ser cumpridas até a gente ter sucesso na publicação. E qual foi o artigo assim, de taxonomia mais recente que vocês publicaram? Você lembra assim, de cabeça, sei que são vários. O mais recente que eu digo que chamou a nossa atenção, eu vou destacar dois, que teve um que foi coordenado pelo Laiane, né? A doutora Laiane fez parte do projeto de tese de doutorado dela, que foi de fungos de aporte do Brasil, que nós reunimos, acho que 180 isolados de aporte do Brasil, e nós pegamos fungos de diferentes biomas, e foi uma grande publicação que nós fizemos em colaboração com chineses, holandeses, nós do Brasil. E o mais recente é um fungo que a gente brinca
porque ele produz uma estrutura sexuada, né, da reprodução sexuada, que é um ascoma, que a gente brinca que parece um pescoço gigante, que a gente chama de pescoçudo, que faz parte de um gênero descrito por brasileiros lá em Minas Gerais, e nós encontramos esse fungo crescendo em cavernas lá na Amazônia. E aí a gente redescreveu esse gênero, e aí a gente tem essa publicação mais recente, que também faz parte aí das publicações do nosso grupo de pesquisa. Então, são esses dois destaques mais recentes que eu prefiro apresentar e trazer para a gente como contribuições bem importantes para a taxonomia. Vamos deixar aí na descrição do vídeo, né? Para quem tiver interesse em saber mais sobre essas espécies, com certeza deve ser um trabalho bastante interessante. Vou deixar o link aí para o pessoal ver, né? Bem bacana. E aí, professor, o Brasil aí, diverso, né? Vários biomas, você tá lá no Cerrado, mas tem a Amazônia, tem a Mata Atlântica, diversos outros biomas aí. E o que mais te fascina na ecologia desses fungos? Porque você também trabalhou com fungos endofíticos, né? Principalmente no Cerrado. O que fascinou os fungos endofíticos, assim, para você? Quando nós começamos a estudar fungos, foi como eu dizia lá com a professora Laura ainda, a professora Marilene, a gente começou aqui na UFPE, e eu trabalhei, cara, principalmente com fungos endofíticos da Caatinga, né? Então eu nasci e me criei no meio da Caatinga, e foi a partir daí que a gente trabalhou com esses fungos endofíticos aqui da região. E o desafio que nós tivemos à época é porque eu decidi estudar cactos, fungos endofíticos de cactos. E até então, no planeta, nós tínhamos 2 artigos. Era um da Austrália e um dos Estados Unidos, e nós somos o terceiro artigo que descreveu fungos endofíticos de cactos. Só que era um desafio, porque nós tínhamos que adaptar a metodologia por causa da espessura do cladódio, por causa dos espinhos, então dos pelos, dos tricomas e tantas outras coisas que os cactos estão ali envolvidos. Mas eu me dediquei principalmente graduação, mestrado e doutorado com fungos endofíticos de cactos, sejam cactos cultiváveis ou cactos nativos da Caatinga, e foi a partir daí que a gente desenvolveu todo o trabalho. Lá em Goiás, por enquanto, a gente tem estudado alguns fungos endofíticos e 2 plantas principais, eu vou dizer o nome popular, mamacadela e o caju, né? E também a gente tem focado também em Goiás nos fungos das cavernas, já que é um pedido do SECAV e CMBio, para que a gente tenha acesso a esse material microbiológico dessas cavernas turísticas lá da região. E dentro dessa trajetória, assim, na micologia, com fungos endofíticos, agora trabalhando em uma outra área dentro da micologia, o que é que tem te empolgado hoje? É algum trabalho com relação a fungos com potencial biotecnológico, ou que produz alguma enzima? Conta assim pra gente o que é que você acha aí que vai ser mais atual na micologia ao longo desses anos. Nós lá na UFG temos uma parceria agora com o Instituto de Química da UFG, e a gente agora está tentando juntar coisas que a gente sempre sonhou. Então a gente faz o acesso à bioprospecção, a gente acessa a diversidade de fungos, a gente vê o que os fungos produzem, que tem potencial biotecnológico. Agora mesmo, uma das meninas vai apresentar um trabalho sobre o potencial de fungos do cerrado contra caramujos, né, que são o hospedeiro intermediário do. Eu vou confundir os nomes, mas o caramujo é o hospedeiro Isso, o hospedeiro intermediário do agente etiológico da esquistossomose, né? Então, obrigado, Caio, pela ajuda. E a gente parava aí. Eu sabia quais eram os fungos melhores, mas a gente não sabia quais os compostos químicos que eles produziam. E agora, lá na UFG, a gente consegue separar esses fungos, e a equipe da química diz, os fungos estão produzindo isso. E aí eles conseguem agora trabalhar juntos para a gente conseguir fazer a identificação desses metabólitos secundários, né? Então, a gente tem essa característica mais recente que a gente tem tentado aplicar não para a taxonomia de fungos, mas para o potencial biotecnológico deles. Que é muito importante na sociedade hoje em dia, né? E aí, professor, a gente está gravando aqui na UFPE, né, aqui na Micoteca da URM. Você também teve uma importante etapa aqui, né, como colaborador. Explique para o pessoal que está em casa qual é a importância das coleções. A gente viu que tem as coletas, tem um trabalho taxonômico que precisa depositar. Como que é essa importância? Eu acho que todo mundo em casa deve ter uma caixa com algumas fotografias. Ou tem álbuns fotográficos, provavelmente dos filhos, dos netos, e ali estão guardadas as memórias, né? Então, no passado, a gente tinha uma câmera fotográfica com um filme,
E uma vez por mês ia até a casa, fotografia até a casa da gente, tirava a fotografia, mandava revelar e depois nossa família montando o álbum. Para quando o Caio tivesse 15 anos, ele ver as fotos de 12 meses dele, do mês 1 até o mês 12, e a partir daí uma foto por ano, quando a gente fazia os aniversários. É muito parecido. A gente vai lá no ambiente, a gente coleta o material, a gente traz para o laboratório, a gente processa, a gente identifica, a gente monta uma lista com todos os nomes, mas a gente vai guardar a memória onde? E não é só a memória em um artigo científico, é a memória concreta. O que é que eu posso tocar? O que é que eu posso estudar para biotecnologia? O que é que eu posso estudar para taxonomia? Onde eu vou acessar esse material? E a partir daí a importância das coleções para guardar a memória da diversidade da funga do Brasil, seja num herbário, em que os fungos não estão mais vivos, mas estão ali guardados, ou seja numa coleção de culturas, em que os fungos estão vivos e estão disponíveis para a comunidade científica, para as indústrias, para que eles consigam fazer esse estudo. Daí a importância de uma coleção biológica, seja para fungos, seja para bactérias, para algas, para plantas, entre outras coleções que a gente tem em todo o país. Não perdeu o conhecimento, né? Certeza. E agora vamos entrar aqui numa parte do nosso podcast, vamos falar um pouquinho sobre reconhecimento, né? Aí é com ele mesmo, né? Em 2024, você recebeu a medalha Carlos Luiz Speranzini, da International Mycological Association, um prêmio gigante, né? E como é que foi esse momento para você, para o seu grupo? Como foi receber esse prêmio? Conta aqui pra gente. Tá. Tudo começou quando a Associação Latino-Americana de Micologia abriu o edital de chamada para quem queria se candidatar para ganhar a medalha. E aí o Brasil, foi a Associação Latino-Americana que fez a recepção das propostas. Nós fazíamos uma carta, além de pedir carta de indicação de micologistas, além do meu currículo. E aí a gente envia essas propostas, e entre as propostas recebidas, ela fazia a seleção de um nome para indicar para a Sociedade Internacional de Micologia, né, a IMA. E foi a partir daí que logo depois eu recebi a informação de que meu nome teria sido escolhido pela Sociedade Latino-Americana de Micologia e indicado para a IMA para receber esse prêmio, né, essa honraria. A gente diz que é uma medalha, mas não tem uma medalha. É um certificado com o nome Medalha Carlos Luiz Espegazini. Acho que poderia ter essa medalha, viu? Eu também esperava ter uma medalha. E aí a gente faz essa indicação, e depois que a indicação foi anunciada, aí eu comecei todos os preparativos para ir até a Holanda para, durante o Congresso Internacional de Micologia, receber essa honraria com pessoas espalhadas do mundo inteiro, né? Então, tinha vários colegas que eu conhecia pelo nome apenas, e lá eu conheci fisicamente, que receberam essa medalha. No Brasil, nós temos o professor Luiz Guzmão, que foi o primeiro a receber essa medalha. Depois nós temos o professor Olinto, lá da UFV, que foi o segundo. E depois, por enquanto, sou eu que sou o terceiro. E vamos ver quem serão os futuros jovens micologistas que vão receber esse prêmio, essa honraria. Por enquanto eu tô recebendo as medalhas da minha corrida com as bananas aí, mas vamos ver se eu vou conseguir esse feito. E também, professor Jadson, você também foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Estado do Goiás, né? Tem uma contribuição ali com os fungos do bioma cerrado. Muito reconhecimento. E no ano passado, e esse ano de novo, você também foi um dos pesquisadores mais citados no Brasil, né? Pela Universidade de Stanford, juntamente com a editora Elsevier. E aí? Bastante reconhecimento, né? Como que é um micologista mais... É uma máquina. Eu sempre digo assim, que esses reconhecimentos, na verdade, além da gente ficar grato, a gente também cresce a nossa responsabilidade. Então, a nossa responsabilidade não só como pessoa, porque eu sou uma pessoa, que eu brinco sempre com o Caio, com os demais colegas, lembrem que eu sou normal. Eu sou uma pessoa, eu tenho tudo que todo mundo tem, eu brinco, né? E os conflitos e as alegrias, mas eu me sinto naquela responsabilidade. Então, qual vai ser a responsabilidade que eu tenho para com as pessoas que convivem comigo, para com as pessoas que confiam no meu trabalho, né? Porque, querendo ou não, a gente diz que o corte fica um pouco mais elevado, né? Então, a gente diz que a cobrança vai ser maior. E, de fato, a gente percebe isso no nosso dia a dia, que, de fato, as cobranças aumentam e a responsabilidade também aumenta para que a gente possa aí estar contribuindo com a micologia como um todo. Eu sou muito grato, sempre digo isso, sou muito grato por tudo isso, mas, ao mesmo tempo, eu me sinto com muita responsabilidade para a gente dar continuidade a esse trabalho que a gente tem desenvolvido. Traz uma responsabilidade
até para os trabalhos, né? Gera um impacto muito grande. E aí, faço até um questionamento aqui para você. Qual é o impacto que você acha que seu trabalho tem na micologia brasileira, na micologia internacional, frente a essa responsabilidade? Sempre digo, primeiro desafiar. Eu acho que é importante desafiar nós mesmos primeiro, depois desafiar os colegas, porque às vezes, por sermos brasileiros e temos tanta diversidade e biodiversidade na mão, mas nem sempre a gente teve todas as tecnologias que os estrangeiros tiveram, principalmente os europeus e os norte-americanos, né? Então, eu acho que é ter esse desafio, permitir-se ser desafiado e permitir que a equipe seja desafiada, né? Eu acho que isso é importante. E aí vai gerando esse impacto, né? Então, minha função, eu sempre digo, é tornar a funga do Brasil conhecida, conservada, eu até brinco, e amada, respeitada, né? Eu acho que é preservada, protegida. Eu acho que essa é a nossa função, divulgar a funga do Brasil para que a gente, de fato, tenha conhecimento, não só nós brasileiros, mas o mundo inteiro tenha conhecimento de tudo que a gente tem aqui. Essa é a nossa responsabilidade, eu acho que esse é o nosso compromisso também. Nós também, né, aqui no podcast. É uma das iniciativas, né? Levar esse conhecimento para além aí dos muros da universidade. Agora falando também sobre essa parte de reconhecimento e importância dos fungos, né? Por que a sociedade ela deveria aprender sobre os fungos? Né? Seja na alimentação, seja na biotecnologia, qualquer área. Qual a importância da micologia para a sociedade? Eu sempre digo, Caio, que os fungos estão em todos os lugares. Nesse exato momento, quem estiver ouvindo o podcast vai estar respirando cerca de 200 a 2.000 células de fungos. Isso é normal. E não fiquem desesperados, senão vai matar a gente. Né? Mas a gente não vai morrer por causa disso, porque nosso organismo já está preparado para isso. Não são todos os fungos que causam doenças em nós humanos ou nos outros animais. Né? Então a gente tem essa característica. Fungo é biotecnologia. Então, provavelmente na nossa casa alguém já tomou antibiótico. O antibiótico mais famoso do planeta é a penicilina, produzido por um fungo chamado penicílio, inicialmente por penicílio. E a partir daí a gente tem fungo que causa malefícios, causa doenças nas plantas, doenças em nós humanos e nos outros animais. Mas a gente tem benefícios. Então, quem gosta de comida oriental e usa molho shoyu, o molho shoyu é fermentação por fungo. Quem tem chá que usa chás pretos, a folha fica naquela cor por causa da fermentação do fungo. Então, quem usa detergente de boa qualidade, seja em pó, líquido, tem enzimas que vão facilitar ali a limpeza daquilo que a gente quer limpar, que é produzida por fungo. E aí tem várias outras. Quem toma aquela cervejinha. Quem toma cerveja, quem toma cachaça, pinga, tem fermentação por fungo. Quem usa álcool etanol no carro é fermentação por fungo. Então, aí fungo está no nosso dia a dia e vai trazer muitos benefícios, tem trazido muitos benefícios. E eu digo que fungo não é nem o presente, não é o passado e nem só o futuro, ele é o presente. E a gente cuidando dele agora, a gente vai ter benefícios para a taxonomia, para a ecologia, para a biotecnologia, extremamente importantes daqui para frente. Conhecer para preservar e para saber os potenciais também, né? A gente tem um quadro aqui no nosso podcast, muita gente não gosta, porque tem umas histórias meio constrangedoras, né? A gente tá tentando trazer uma história aí, mas é coisa para outro episódio, que são com relação aos micoperrengues. Você já coletou em várias regiões, em vários biomas. Em alguma dessas coletas, em alguma dessas ações, teve alguma ação assim engraçada, constrangedora, preocupante, que você possa aqui contar pra gente? Só perrengue? Ou pode falar coisa boa também? Pode falar coisa boa também. Tá, então vamos falar da coleta mais recente, que a gente foi pro Parque Nacional das Emas, e à noite a gente foi ver os cupinzeiros que brilham, né? Que eu acho que só tinha visto nos livros, né? Eu acho que isso é uma coisa boa. Né? A gente também encontrou lobo-guará, encontrou serpentes, encontrou família de cachorro do mato, entre outras coisas que a gente foi. Então isso é uma das partes boas. Os perrengues eu posso dizer que a gente já teve uma boiada correndo atrás da gente, quando a gente foi fazer coleta em cavernas, visitar cavernas, e eu não sei nadar. E eu não sabia que quando eu fosse coletar em algumas cavernas do Cerrado, eu tinha que entrar na água. E aí eu precisei que 2 pessoas me acompanhassem para que eu pudesse entrar na água. E a partir daí a água chegou até o meu pescoço. E eu ficava só com a cabeça levantada assim, respirando, para que eu pudesse entrar. E depois o problema, como eu vou sair da caverna? Porque se eu já tive coragem para entrar, eu tenho que ter mais uma vez coragem para sair. Né? Então eu acho que esse foi um dos perrengues que me chamou a atenção. Os bois que correram atrás da gente
E eu acho que a água que chegou aí até o pescoço, e que se eu não tivesse alguém me auxiliando, eu poderia ter tido alguns problemas mais sérios aí também. Já não pode coletar comigo, né? Os fungos aquáticos. Vai dar problema. Eu posso ficar olhando e fazer as fotografias. Já ajuda. Tá aí, gente, alguma coisa que ele não sabe fazer. Nada. Nada. Agora vamos para a parte melhor, né? Que o pessoal de casa adora, né? Perguntas dos ouvintes. Jadson, existe algum cogumelo, fungo do cerrado com potencial medicinal? Seja que você já descreveu ou que você conhece? Eu nunca trabalhei com cogumelos, mas sim nós temos cogumelos que têm potencial para uso biotecnológico, seja medicinal. E os fungos que nós temos testado fungos para produzir moléculas que possam combater bactérias patogênicas de animais, que causam doenças em animais e nós humanos também. E a gente também tem usado fungos do cerrado que combatem patógenos de agricultura e outros ainda que matam, como eu dizia no início, o caramujo lá, que é o hospedeiro intermediário do agente da ectossomose. Né? Então a gente sim já tem alguns resultados bem curiosos, interessantes. Lá na UFG, entre outras instituições do Cerrado, nós temos alguns trabalhos que usam o controle biológico, como liderança do professor Everton, da professora Leila, entre outros que estão lá pela UFG, que trabalham com fungos para controlar patógenos da agricultura. E já tem o pessoal da Embrapa, com a pesquisadora Eliane Quitela, que também tem um produto biológico registrado com material da região. Então, lá na região, a gente já tem principalmente voltado para o agro, né? Para a produção de alimentos, principalmente. Muito bacana, né? A gente vê que os fungos realmente estão em tudo, atuam com um potencial enorme. A gente fica muito feliz com esse bate-papo, com essa conversa. Espero que possa vir mais vezes aqui no nosso podcast para conversar com a gente. Um grande prazer, né? Conhecer pessoalmente. Um ícone aqui, né? O cara é muito bom. Porque, para quem não sabe, a gente também, nos episódios passados aí, a gente entrevistou o professor Dr. Thales Arantes, e do nada caíram inseriu na conversa. Já saiu com o Jadson, não sei o que. Eu fiquei pensando assim, na hora de editar o vídeo, como é que quem vai entender essa ligação aí? Mas é porque Caio já conversa com o professor há muito tempo, né? Já são aí colegas, já conversam há bastante tempo e tem essa interação aí. E graças ao APEN, né, que esse encontro pernambucano de micologia proporcionou isso pra gente poder se conhecer. A gente agradece a participação. Até o próximo episódio, próximo aí, contato. E é isso. Para você que está em casa, nos ouvindo, curta esse vídeo, curta aí no Spotify, na plataforma de streaming que você está ouvindo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você tiver interesse em falar com o professor, o e-mail dele vai estar aí na descrição. E até o próximo episódio. Valeu, pessoal.